Jornal DR1, estamos aqui no Museu da República no Catete para cobrir o evento O Museu é de Todos, que é uma união de museus de comunidades carentes que reúne a memória e a luta, o conflito de todas as comunidades carentes aqui do Rio. Nós temos o Museu Vivo da Capoeira, o Museu Vivo do Pavãozinho. Falaram aqui os organizadores, daqui a pouco a exposição vai ser aberta ao público e vamos trazer alguns dos organizadores aqui para falar um pouquinho com vocês. Aqui estamos como um posto de vacinação, para que vocês tenham uma ideia. Hoje foram vacinadas mais de 2.000 pessoas aqui, desde manhã até agora. Então, estamos cumprindo essa função de cura, o museu como curador, mas um curador numa outra perspectiva. Então, o museu como um sanador, né? Praticando uma sanadoria. Então, são pontos importantes mesmo, né? Hoje também temos aqui um festival do Circuito Carioca. Já tivemos pela manhã um espetáculo de circo, um espetáculo de rock, uma roda de samba, a seresta acontecendo do lado. A exposição Marielle Marés está no Palácio do Catete. Professor, qual a diferença entre um museu assim mais tradicional como esse que estamos e os museus sociais que apresentaram aqui? Na verdade, os museus sociais, ou a museologia social, né, tem uma relação direta com a comunidade, né? Então, tem um trabalho que é fazer com que o museu tenha uma atuação a favor do combate ao racismo, a favor de uma igualdade social, a favor das conquistas sociais. É o museu concebido como uma ferramenta de luta. O Museu da República ele se enquadra na categoria de um museu clássico, de um museu convencional. Mas, de qualquer modo, aqui no Museu da República, nós temos um compromisso com a vida. E posso dizer que esse é também um museu social, comprometido com a vida. O nosso lema é: a museologia que não serve para a vida, não serve para nada. Então, a museologia social, ela é uma forma de preservar e, ao mesmo tempo, combater em nome dos movimentos sociais atuais. A museologia social é uma forma de preservar, mas preservar antes de tudo a vida, né? De ter uma atuação a favor da vida biológica, sem dúvida nenhuma, mas também da vida social, da vida como alguma coisa que nos diz respeito. É uma resistência à necropolítica, é uma resistência decidida, uma resistência forte às tentativas de destruição da vida, especialmente da vida dos setores mais vulneráveis, das pessoas com menos condições financeiras. A museologia social é, antes de tudo, um compromisso social, um compromisso com a transformação social a favor de maiores benefícios para a sociedade. Eu vejo assim a importância dos museus. Hoje eu estive em Vargem Pequena, Jacarepaguá. E ali é uma área que já foi uma área rural e hoje é o olho, os olhos da especulação imobiliária está colocando. Lá vai ter um Alphaville. Entendeu? Vai ter um Alphaville lá, só para pessoas terem noção do que, da ameaça que há sobre aquele local e sobre as pessoas que moram naquele local. E eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, né, que aquilo que Gramsci colocava, né, que quando há uma consciência viva e forte, não tem força material que vença. Não tem força material que possa se contrapor a uma consciência coletiva de resistência. O museu, eu acho que é um instrumento disso. Os museus sociais são instrumentos disso, de criar uma consciência coletiva, de levar a autoestima e do sentimento de pertencimento da população a um determinado local. Eu acho que esses museus são fundamentais, primeiro que eles refletem uma experiência local, uma história, né, muito própria de cada situação. Geralmente são museus muito regionalizados. Eu acho que isso é importante numa sociedade que está em constante modificação e sob pressão, inclusive, do mercado, do capital imobiliário, etc.
é fundamental ter a preservação da memória, porque a partir da preservação da memória a gente cria um sentimento, né, de pertencimento à comunidade, e isso é fundamental para a manutenção da cultura diversificada da forma como ela se apresenta hoje. Inclusive o fato de estarmos aqui nesse espaço, né, que é o Museu da República, mostra assim, um certo envolvimento do Estado brasileiro, do governo brasileiro, com essa experiência bastante jovem, né, desses museus sociais. E eu espero que isso se transforme efetivamente numa política pública onde o Estado assista e estimule a criação dos museus sociais em cada região desse país. E agora estamos aqui com a Henrique Porto, você é articulador desses museus sociais. E qual é agora o foco dessa luta? Ainda mais um novo governo que está trazendo de volta essa importância da cultura, né? O vereador disse que agora é importante criar uma política mesmo de preservação dos museus. Então, quais são as diretrizes agora para o futuro? Acho que primeiro é divulgar o que a gente está fazendo, né, já há mais de 10 anos. A gente pensar que a rede de museologia social tem 10 anos, muitos dos museus acabaram se institucionalizando a partir da política de museu de 2003, junto com o governo do governo Lula e com, né, a posse do ministro Gil, que também acabou caminhando para a institucionalização do Instituto Brasileiro de Museus, para a definição do programa Ponto de Memória, a qual vários desses museus compõem, que hoje 30 museus, né, compõem essa rede, fazem parte, né, inclusive o Museu de Favela, um dos fundadores da rede de museologia social, é o Ponto de Memória número 1, né, fundado junto com o IBRAM, e hoje já existem mais de 150 pontos de memória no Brasil inteiro. Então, além de dizer o que a gente já está fazendo há tanto tempo, pensando que muitos desses fundadores são agentes comunitários dentro dos seus territórios e às vezes empreendem lutas há 30, 40 anos, é também entender, divulgar o campo dos museus e entender que se esse governo diz que se ele vai construir política pública para a cultura com o povo, né, com a gente, não só para a gente, eu acho difícil que ele consiga fazer isso sem acionar quem de fato está executando há tanto tempo, né, na prática, essas ações para a memória, para a cultura. Eu acho que o ponto fundamental da rede de museologia social, dentro de todas as interseccionalidades dos museus que compõem, é que são memórias periféricas ou periferizadas, né, seja um território, seja dentro do que aborda, e o entendimento de que o museu pode ser um instrumento, né, para o que você quiser, e dentro desse caso, para a construção de uma luta, para a edificação de uma luta, seja como no Museu do Horto e das Emoções, uma luta latifundiária, seja como no Museu de Favela, a reversão dessa visão pejorativa que a sociedade lança, né, sobre esses territórios de favela, mas o X da questão também é a gente pensar que talvez um desses museus ou um desses agentes sozinho não tenha tanta potência, tanto poder na sua voz. Mas quando a gente se reúne dentro de uma rede, quando a gente se encontra como aqui, em tantas dezenas de pessoas, a gente com certeza consegue fazer mais e ser ouvido. E a importância do público, né? O público ele não tem que apenas visitar o museu e as exposições, mas ele também tem que interagir, entender que aquilo ali não é só um passeio, mas sim uma maneira de preservar a história, né? De interagir com a história. Com certeza. Uma coisa que eu falo, assim, eu estou na rede de museologia desde março do ano passado, né? Recentemente jovem, pensando aí os 10 anos, ainda mais os 40 de alguns aí no movimento, né, na militância. Mas eu penso que a rede, ela pode ter, não sei se ela tem, mas ela pode ter um museu para cada um. Eu falo muito dessa questão de que as pessoas que fazem parte, muitas são proprietárias das suas memórias, porque quando a Auricélia do Museu Casa Bumba Meu Boi escolhe contar aquela memória vinda do Maranhão, vinda dos arraiais, vinda do Bumba Meu Boi, ela não só elege aquilo como algo a ser narrado ali dentro, como alguém que tecnicamente toma aquela escolha. Ela é uma pessoa maranhense dentro daquela luta, dentro daquela memória, né? E com uma propriedade para querer, de fato, fazer aquilo acontecer dentro do seu território e enxergar dentro daquilo uma possibilidade de transformação da sua própria realidade, né? No caso do Bumba Meu Boi, que é um ótimo exemplo, né? Ele foi um instrumento para a retomada do território lá na comunidade do Catiri, que as pessoas já eram proprietárias. Então, o museu, como você falou, para além dessa questão do lazer, que eu acho que também é importante ser frisada, né?
nem todos os museus nem sempre são ou foram espaços de conforto, né? Durante muito tempo e até hoje, muitas pessoas não se sentem convidadas a entrar, não se sentem com a roupa apropriada. Então, ao mesmo tempo que seduzi-los, né, como o professor Mário sempre fala aqui, para dentro desse universo da museologia, principalmente dessa social, que não se dá só entre quatro paredes, né, onde qualquer espaço de relação entre o objeto, a memória e o ser humano pode ser um museu, que as pessoas, como você falou, possam se engajar, possam se identificar e possam querer empreender esse processo dentro das suas realidades, porque o museu ele não é ainda, mas ele pode servir a muitas coisas.